Fala, rapaziada do Legasolina, você também, meu amigo, aí torcedor dos clubes, o NS com vocês. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês um pouco sobre o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense pode ter uma grande parcela num possível acesso do clube do Remo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre o nosso adversário, o Goiás, né? Que pode ter um jogador importante de fora desse jogo. E vamos falar também do Remo, né? A situação do Marcelinho. Não é uma situação muito positiva e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Açaí da Lu. Se você não foi lá no Açaí da Lu e não ligou ainda, o telefone está aí na tela para você. Açaí de altíssima qualidade e você só encontra lá no Açaí da Lu. Entre em contato, faça uma visita lá no Açaí da Lu, compre seu açaí por um preço especial. Lembrando, diga lá que é inscrito no nosso canal que você tem desconto garantido. Esse vídeo também tem um patrocínio, meus amigos, de Santa Fé Artigos Religiosos. A Santa Fé aí tem algumas promoções lá, principalmente para você que é inscrito aqui no canal. Se você é uma pessoa de fé, uma pessoa religiosa, entre em contato com a galera aí da Santa Fé para você adquirir seu artigo religioso, tá bom? Bom, gente, vamos lá, né? Primeiramente, bora falar um pouco sobre o Atlético Goianiense. Mas o que o Atlético Goianiense tem a ver com esse jogo do Remo? Tudo, basicamente tudo. O Atlético Goianiense é o clube que pode mais ajudar o Remo nessa caminhada rumo à Série A. Enquanto o Criciúma precisa perder o jogo para que o clube do Remo seja beneficiado, o Atlético Goianiense precisa só segurar a Chapecoense para o clube do Remo confirmar o acesso dele em caso de vitória contra o Goiás. É bem simples, tá? A Chapecoense tem que ganhar o jogo para poder atrapalhar o Remo numa possível acesso do time remista em caso de vitória do Goiás. O Remo, uma coisa é certa, o Remo só perde o acesso com a vitória dele se Criciúma e Chapecoense vencerem os seus jogos, tá? Ou o Criciúma empatar e a Chapecoense vencer. Por isso que é importante a gente falar sobre o Atlético Goianiense. Essa semana, o Adson Batista, o presidente do Atlético Goianiense, ele foi muito enfático, né, sobre o time nessa temporada. Inclusive, falou que não teve jeito, tentou de tudo para que os jogadores tentassem alguma coisa para buscar o acesso e ele não conseguiu. Inclusive, falou sobre um bicho multimilionário, né, de 10 milhões para os jogadores, que nem isso conseguiu motivar os jogadores. E falou que se 10 milhões não motivaram os jogadores a tentar ganhar e subir no campeonato, ele disse que dificilmente um bicho ali menor vai motivar os jogadores. Praticamente questionando o seu próprio elenco, né? O Adson tem muito essa mania de, no final do jogo, pegar o microfone, falar, né? Ele não se esconde, ele é um presidente que aparece nas vitórias e nas derrotas, né? Difícil você ver isso no futebol brasileiro, principalmente no futebol paraense, né? Onde Roger Aguilera, Fábio Bentes se escondiam toda vez que perdiam, né? Eu tô falando de um presidente do nosso rival e o nosso último presidente. E nos momentos bons querem aparecer, pegar o microfone. Fábio Bentes, inclusive, no título da Copa Verde, tomou a taça das mãos do Vinícius e saiu comemorando o título, né? Depois daquele vexatório rebaixamento. Mas o Adson é um cara que não se esconde, põe a cara a tapa. E falou sobre isso, né? Sobre essa questão que grana não pode motivar os jogadores do Atlético Goianiense, que ele vai achar muito estranho, né, se o Atlético Goianiense vencer o Criciúma lá dentro. Não precisa vencer, só precisa empatar, só segurar o Atlético. É óbvio que o clube do Remo está tentando os bastidores também, para que há uma motivação para o Atlético ganhar esse jogo. Mas para o Atlético tentar ganhar o jogo, o Remo precisa ganhar o dele, né? Porque não há interesse nenhum do Atlético ganhar da Chapecoense, mesmo que seja o Atlético o financeiro, se o Goiás derrotar o Remo. Isso aí é fato, tá? E nesse caso, o trabalho de bastidores vai ser essencial para que essas duas equipes consigam ali os seus objetivos. Falando agora sobre o nosso adversário, o Goiás, eles têm uma grande dúvida para esse jogo contra o clube do Remo, né? Um atacante rápido e driblador já. É um jogador que sentiu a coxa no último jogo, está sendo preparado aí para jogar pelo menos no sacrifício esse jogo contra o clube do Remo, mas ele pode ficar de fora, tá? Ele pode ser dúvida para esse duelo contra o clube do Remo. E eu diria que é um grande desfalque para o Goiás. Ele é uma válvula de escape, ele é o motorzinho do time, ele sai em velocidade ali. Tem uma jogada contra o Novo Horizontino, que ele pega a bola ali praticamente no campo de defesa, corta para dentro e só não faz o gol porque o zagueiro do Novo Horizontino consegue chegar a tempo. Mas ele quase faz um golaço ali, ele é muito rápido, é um jogador que tem o drible como a principal característica. E isso é uma coisa que o Remo precisa melhorar. A defesa do Remo, principalmente quando o Reinaldo está em campo,
é uma defesa que fica muito lenta, muito exposta, né? O Reinaldo, desde quando ele teve a lesão e ele voltou, ele não voltou mesmo, né? Ele voltou um zagueiro muito inseguro, um zagueiro que não consegue mais dar aquela confiança que a gente sentia no Reinaldo, né? Quando ele jogava ali, principalmente o primeiro semestre, o primeiro turno também da Série B, ele foi muito bem, mas no segundo turno ele caiu muito de rendimento, tanto é que o Kaique, mesmo contestado ali nos seus primeiros jogos, ganhou a vaga e deve voltar ao time titular, tá? Kaique deve voltar ao time titular, o Reinaldo deve figurar no banco de reserva nesse jogo decisivo do Clube do Remo. Por falar em jogo decisivo, né? A torcida do Clube do Remo está dando esse jogo aí como o jogo mais decisivo do século. E não tá errado, né? Não tá errado. Pra gente é o jogo mais decisivo do século. Há muito tempo o futebol paraense não tinha essa oportunidade de voltar a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E nunca, na história da Série B de pontos corridos, um time do Pará conquistou o acesso. Nunca, né? O nosso rival ele caiu em 2005 e depois foi só ladeira abaixo, né? O time que foi mais rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente, por sua vez, tivemos ali também 2 doloridos rebaixamentos em 2007 e em 2021, né? Também na Série B, onde a gente teve um pensamento muito pequeno de só se manter, de ter uma 12ª colocação e comemorar muito, como ex-dirigentes que passaram pelo clube falaram. Então, hoje o Remo está nessa situação aí, brigando pelo acesso e tendo chances reais de buscar a vaga na Série A. Ela é muito importante, principalmente para dar um fôlego a mais para os jogadores. Dinheiro, eu acho que não vai faltar para motivar esses caras, né? O Adson, inclusive, falou uma coisa interessante, que ele disse que é 100 milhões na Série A. E ele falou que prefere perder 10 milhões e ganhar 90 do que manter 10 milhões na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Olha o pensamento do cara, mano. Olha o pensamento gigantesco que é do Adson, cara. E você percebe da maneira como ele fala que ele já é um cara que não se conforma com o fracasso. Você pode ter certeza que ano que vem o Atlético Goianiense vai vir muito forte para buscar o acesso. Vai vir muito forte. Porque ele é um cara que ele trabalha muito para isso, né? Ele entendeu que o clube dele agora é um patamar de Série A e Série B. O Atlético Goianiense a gente achou muito estranho esse ano, inclusive, não brigar pelo acesso, né? Um clube que em 2008 brigou para subir com o Águia, da Série C para a Série B. E conquistou o acesso, inclusive. E essa questão aí, até mesmo do Remo buscar, juntamente ali com o seu departamento, parceiros, é importante, tá? E eu concordo plenamente com o Adson, tá? Eu acho que o Remo precisa pensar no que ele vai ganhar do que no que ele pode perder nesse momento. Poderemos estar a uma vitória da Série A do Campeonato Brasileiro. E o jogo contra o Goiás será uma guerra dentro de campo, tá? Acredito que seja só dentro de campo. Tem muito jornalista aí do futebol goiano que tá falando não vai ter ambiente hostil, não sei o quê. Pro Goiás vai ter sim. Pro time do Goiás vai ter sim. Pode ter certeza disso. E muito também provocado por vocês mesmos aí da imprensa de Goiânia, tá? Vocês mesmos provocaram isso. Hoje o torcedor do Remo trata esse jogo como um jogo imperdível pro Remo. O Remo não pode perder esse jogo. O Remo pode até não conquistar o acesso com a combinação de resultados ali, né? Mas o Remo não pode perder esse jogo pro torcedor. É uma questão de honra pro torcedor do Remo, né? Até porque, gente, entre nós, né? Mesmo que a gente não conquiste o acesso e o Goiás seja eliminado, a gente vai ficar chateado por não ter conquistado o acesso? Claro que vai, né? A gente fez a nossa parte, né? Vencemos o Goiás, mas a combinação ali não nos ajudou. Beleza. Mas só de ver também o Goiás frustrado, né? A torcida do Goiás, a imprensa goiana frustrada, eu acho que isso aí é um prêmio de consolo pro torcedor do Remo, né? Que vai ter algum motivo para olhar o lado bom dessa temporada. Foi uma temporada assim de altos e baixos do Remo. O Remo teve um investimento acima, né? Eu acredito que tenha sido o maior investimento do Remo nos últimos tempos. O clube do Remo aí montou um time muito forte, soube gastar nesse segundo semestre, trouxe jogadores que não foram tão caros assim, mas que ajudaram bastante, né? E agora, na última rodada, está aí uma vitória, né? E uma combinação de buscar o acesso para a Série A. E é isso que os jogadores têm que entender do Remo. Ganhar o jogo primeiro. Se a combinação acontecer, maravilha. Espetacular. Conquistamos o acesso. Mas
ganhar o jogo é fundamental. E claro, ter uma consciência de que a gente tem que entrar do início ao fim buscando a vitória. Isso os jogadores do Remo precisam ter. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Até o próximo vídeo. Valeu.